Não, mas tem uma coisa também assim. Olá, meus amigos! Tudo bem? Roberta Palma, Jornal Corrida. Estou aqui com o Zé Eduardo Garcia, com a Renata Monte Alegre, para mais um episódio do nosso Corrida Cast. Vocês estão bem? Tudo certo. Oi, Zé. Tudo bem? Tudo bom. Meus amigos, a gente está nos treininhos aqui. Hoje, inclusive, esses 2 treinos. Hoje eu corri, coisa que eu não fazia há muito tempo. No mesmo dia, por causa da viagem, corri e fiz fortalecimento, né? Eu sempre Roberta, mas hoje treinando em 2 períodos, hein, Rô? Treino em 2 períodos hoje. Lembrei quando eu tinha cabelo, Zé. Que eu treinava em 2 períodos, né? Mas, enfim, tá tranquilo o mundo da corrida, né? Essa semana, né? Fora essas lacrações de internet, que acho que não vem ao caso, né? É o cara que corre com a Havaiana, é o cowboy desafiando o cara da Havaiana, é um monte de gente tentando descobrir o preço da ação silvestre. Enfim, meus amigos, o que nós temos de notícia, de informação realmente no mundo da corrida mais recente, mais quente, para compartilhar aqui com o nosso público? Vai lá, Zé. Então, na verdade, a minha notícia, ela não é uma coisa tão nova e ela não é aqui do Brasil, mas eu achei que é interessante, porque é um esquema que a Maratona de Boston, ela oferece desde 2023, para a galera que tem interesse nessa maratona, já fazer uma pré-verificação de tempos, porque Boston é aquela maratona que, para você participar, você precisa ter o índice, né? E deixar essa verificação para a janela de inscrição é sempre muito, assim, uma ansiedade só, é uma burocracia. Então, desde 23, eles criaram essa janela, que é uma janela antes, inclusive, do período de inscrição, que você entra com as suas informações de tempo e recebe lá uma verificação se o seu tempo está dentro dos parâmetros do que é definido para aquela edição, né? E é uma coisa que é feita, fica no seu perfil, porque tudo isso é feito dentro da plataforma da maratona, né? O que eles chamam de Athletes Village. Então, todo mundo que participa dessa prova faz a inscrição, tem lá o seu perfil, que fica depois, assim, para sempre, né? E aí você entrando nesse Athletes, no seu perfil no Athletes Village, tem ali a opção já de fazer essa pré-verificação de tempos. Isso abriu em julho, está ainda valendo, mas quem tem interesse nessa prova e não conhecia essa opção, eu vou até depois fazer uma colinha, né, Rô, como a gente costuma fazer, com os passo a passos, exatamente como que funciona isso. Agora, é importante, eles mencionam isso várias vezes, eu acho que a gente entende também, isso não quer dizer que você está inscrito, você está fazendo uma pré-verificação de tempos para quando você se inscrever, esse processo já está resolvido, tá? É mais rápido, né? Já está resolvido, né? Exatamente. Então, entenda que não é uma pré-inscrição, você está antecipando uma etapa que é muito importante ali no processo de inscrição que abre em setembro, né? Legal. Então, eu vou criar essa listinha, esse passo a passo, e quem tiver dúvidas ou interesse, enfim, entra lá depois e vê, mas eu acho que é uma vai estar lá bem... no seu blog, no nosso site, a gente deixa o link aqui embaixo para a galera entrar e depois acompanhar esse passo a passo, e como sempre você divulga também pelo Instagram, pelas redes sociais, né? É isso aí, Rô, é isso aí. Acho que é legal comentar que não tem, quem faz a verificação do tempo, quem envia, não tem nenhum compromisso com a inscrição da prova ainda, então às vezes a pessoa não sabe se vai. Por via das dúvidas, se tiver um tempo bom lá, que a prova que está pensando em mandar para índice, já pode verificar para ver se a prova é aceita. É mais para checar se a prova é aceita do que o seu tempo, porque o tempo nem saiu ainda, né? Porque com certeza tem as tabelas dos índices por faixa etária, por gênero, claro, mas tem sempre aquele corte adicional que a gente não sabe qual é, então
Mas, assim, já é uma segurança maior, já tem uma validação, dizendo que a sua prova é válida, embora Boston aceite quase todas as provas. Basta ela ser oficialmente reconhecida pela Federação Local de Atletismo. Só lembrando, né, Zé, que a gente teve para essa edição de 26 uma atualização, agora eles não estão aceitando tempos de provas, que são aquelas provas downhill. A gente até falou sobre isso há uns episódios atrás, né, que eram provas, inclusive, muito procuradas, né, para justamente, porque favoreciam muito esse tempo, e a partir agora das próximas edições, essas provas não entram mais, né? Não é que não entram mais, elas entram, mas eles sofrem, o atleta tem um acréscimo, tem um acréscimo de tempo, né? É conforme a altimetria negativa, tá? A gente já acabou de falando, mas conforme o desnível, quanto maior o desnível, maior o pênalti, maior os segundos que ele tem que fazer abaixo ainda do índice, tá? Mas não é que ela não é aceita. Ela não é aceita quando ela é... Ela não é aceita... Ela não é aceita quando é muito descida, né? Acima de muitos metros ali, um desnível muito alto, é que ela realmente não é aceita. Legal. Tá certo. Então, vamos deixar o link aqui embaixo para a galera depois acompanhar isso aí. O que mais que nós temos? Nós temos várias provas para acontecer, várias maratonas para acontecer ainda esse mês. Eu queria destacar 3, 2 eu sei que o Zé já fez, tá? Uma eu não tenho certeza, mas eu acho que ele já fez. Uma na próxima semana a gente tem a Maratona Fila, a gente já falou da Maratona Fila, a gente já teve com uma equipe Jornal Corrida lá no revezamento, e o Zé vai correr de novo esse ano a Maratona Solo, né, Zé? Zé, o que você tem de dica para quem está se preparando e está nesse pré-prova aí da Maratona Fila? Olha, para mim é a maratona mais propícia para tempo das que a gente tem em São Paulo. Tá? A gente tem 3 maratonas em São Paulo, né? E ela é a mais não diria mais fácil, né? Mas é a mais propícia, a mais voltada pouco para performance, para quem quer realmente buscar um tempo, essa é a melhor prova de São Paulo. Porque a altimetria, ela é bem baixa, embora tenha ali a partezinha da subida do cavalo, mas é muito pouco, né? Tem a Politécnica, e para quem vai fazer o solo, são 4 voltas. Então, para quem não gosta da Politécnica, são 4 vezes a Politécnica, 4 vezes a subida do cavalo. Mas não é a Politécnica inteira, tá? Vai ter uma metade ali, não vai até o fim. Vai ter uma parte. A prova é muito boa, muito boa. Assim, tem gente que se incomoda muito com relação a fazer 4 vezes o mesmo percurso. Eu vejo pelo lado bom, que é você ter um ambiente controlado. Você consegue até ter uma meta, você consegue ter um plano de prova diferente de uma maratona tradicional. Porque você consegue fazer um plano, uma meta por volta. Sabendo que ela tem a mesma altimetria, a mesma dificuldade, então assim, a minha meta é fechar a maratona num tempo X, eu preciso fazer por volta, né? Divide por 4 ali, acho que fica acho que fica mais tranquilo, 250 cada volta. Eu gosto de pensar desse jeito, né? Legal. Mas vai de cada um, né? Tem muita gente que se incomoda, não gosta de jeito nenhum, e é isso aí, cada um é cada um. A gente tem, então, a Maratona Fila, e a Fila traz novidade, como sempre, na semana da Maratona Fila, a marca vai vir com uma novidade aí de um lançamento, tá? A gente está na expectativa, a galera comentando nas mídias sociais o que é, o que não é, o que é, o que não é, que vem aí, né? Eles sempre fazem um lançamento antes dessa prova deles. Eu sei o que é, né? Mas não vou falar o que é, tá? Eu vou falar quando a gente gravar o podcast e vou fazer um videozinho depois do dia 20. Antes da prova já dá para falar o que é. Né? Antes da prova já vai dar para falar o que é. E aí, Zé, a gente tem a Maratona de Goiânia. Tá? Eu soube hoje em off que a Maratona de Goiânia não tem essa confirmação ainda, parece que conseguiu o permit ouro da CBAT, que é um permit top, enfim, e tudo mais.
Mas a Maratona de Goiânia é uma maratona que a própria organização chama ela de atemida, não sei o quê, né? Eu falo, gente, eu já não vou só de ler isso, né? Calma, gente, não vamos botar tanto medo assim na galera, né? Eu queria que você falasse, você teve lá o ano passado, eu queria que você falasse um pouquinho dessa a temida Maratona de Goiânia. Inclusive, o ano passado teve um adendo, né, na prova, né? Porque teve uma queimada naquela região próxima a Goiânia, aí na véspera, e vocês correram com a fumaça de queimada, né? Enfim, mas eu queria que você falasse um pouquinho do percurso para quem vai para a Maratona de Goiânia. Bom, a Maratona de Goiânia, ela tem uma organização bem bacana, tá? Eu acho que já tem bastante tempo, né? Já estão vários anos que tem essa prova. Tem uma outra maratona em Goiânia. 12ª edição. 12ª, são 12 né? anos. Tem uma outra maratona que começou recentemente, em maio, mas essa de agosto, ela é bem tradicional já. Ela é bem dura. A organização, acho que abraça... O percurso é duro, né? Ela é bem dura. O percurso é pesado. O percurso ele tem quase 600 metros de altimetria acumulada. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, a São Paulo City Marathon não chega a 200. Pois é. Só para a gente ter uma referência. É mais de 3 vezes a dificuldade da São Paulo City Marathon. Então, ela é bem pesada. A Maratona de Goiânia é bem pesada. Então, assim, tem que estar preparado para enfrentar subidas. É bom treinar a subida. E o calor de Goiânia, né? Goiânia é uma cidade quente. O ano passado eu corri lá, teve aí o fator da queimada, né, como você citou. Teve aquela onda de queimadas pelo Brasil, né, saiu muito na mídia o tempo todo. O Centro-Oeste estava enfrentando, né, Brasília, muita queimada. E lá, no dia da prova, eu cheguei no sábado, ainda estava tranquilo, assim, tava até um cheiro, um pouco de fumaça, mas no domingo, no dia da prova, a fumaça abaixou, assim. E ficou aquela sensação de estar respirando. É engraçado que nas fotos do ano passado a gente vê aquele céu, né? Parece que estava pegando fogo e cinza, exato. Né? Ficou bem característico, né? Exato. Ficou um clima meio de apocalipse, assim, né? Parece filme de apocalipse. Aquela névoa com aquele sol no fundo. Por um lado, a fumaça, assim, ela bloqueou o sol. Tá? Com muita fumaça, o sol nem foi tão forte. Então, por esse lado, foi bom, mas assim, correr 42 km respirando uma fumaça forte não foi fácil, tá? Eu sofri bastante ali na prova. Teve que além da altimetria, que já é complicada. Mas vale o desafio, tá? Eu acho que é um estado que é legal, né? Tem muita gente que quer fazer maratonas em locais diferentes, tem gente até que eu sei que busca maratonas em todos os estados brasileiros, né? Tem uma turma aí que está buscando. Então, Goiás, né, um estado aí, para quem não fez, é a maratona mais tradicional do estado. Eu acho que o legal dela é que ela é uma maratona que tem uma causa, né? Agora, em agosto, Exato. é o Agosto Laranja, que é o mês da conscientização da esclerose múltipla, e é a única maratona do Brasil que tem uma causa de saúde, assim. Né? É bacana isso mesmo. Ela é uma maratona pela conscientização da esclerose múltipla, até porque a organizadora, a pessoa que criou essa prova, a gente tem uma entrevista com ela aqui. Eu vou deixar o link da entrevista com a organizadora, que a gente fez ano passado, e vou deixar o link do vídeo que o Zé fez da prova ano passado, que a gente também tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo. A organizadora, ela tem esclerose múltipla. Né? Então tem histórias assim, eu tenho acompanhado lá o perfil deles, tem histórias assim bem legais de pessoas, né? Porque a esclerose múltipla ela tem vários aspectos e cada pessoa pega de um jeito, né? Então, por exemplo, tem uma corredora que teve que parar de correr porque ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. Em contrapartida, tem pessoas que foram para a corrida depois de ser diagnosticada na esclerose múltipla. Inclusive, entre os divulgadores da prova, tem uma corredora que vai para os 21K lá de Goiás mesmo, que tem esclerose múltipla, e tem um ultramaratonista, né? O Agenor de Salvador, não sei se o Zé conhece,
O Agenor de Salvador é um ultramaratonista brasileiro que tem esclerose múltipla, né? Então, tem uma história aí muito legal por trás. A gente vai deixar o link aqui, né, para vocês conhecerem um pouco dessa história. E quem for de Goiás, de Brasília, e seguir a gente, acompanha aqui a gente também, a gente vai deixar o link para inscrição, porque para 5h10 e caminhada ainda tem inscrição, né? Então vai ficar aqui embaixo para compartilhar um pouquinho dessa história, dessa prova que tem uma causa. Agora, no mesmo dia, Zé... deixa eu só... Posso só um comentário rápido? Esclerose múltipla tem um filme muito legal, muito bom, tá no streaming, tá no Netflix, chama 100 metros, que é baseado em história real, baseado em fatos reais, que é um corredor não, na verdade ele é um ele é triatleta, eu sigo ele. Um rapaz que é do... Eu sigo ele no Instagram dele, desde que eu assisti o filme. Então ele tem esclerose múltipla e mostra a preparação dele para fazer o Iron Man. Né? E a partir daí eu não conto mais, tem que assistir o filme, mas vale muito a pena. Ele tem uma história bem legal, ele se eu não me engano, espanhol, eu sigo ele, acompanho ele nas redes sociais, depois que eu vou até deixar o link aqui para quem quiser também acompanhar, depois que eu assisti o filme, eu fui stalkear ele, porque eu adorei a história dele, e fui atrás e eu sigo ele nas redes sociais. Uma vez eu até falei para ele, eu falei, pô, você precisava vir para o Brasil. Até tentei trazer ele para fazer um talk num evento, mas não consegui patrocínio, então ele não veio, né? Enfim, quem sabe uma hora a gente traz ele para o Brasil, porque ele tem uma história bem, bem legal, né? Mas indo no mesmo dia, a gente tem uma outra prova, outra maratona em outro estado, que é Florianópolis. Você já correu Florianópolis, Zé? Sim, já corri Florianópolis. Como que é essa prova? Porque também tem 2 provas lá, né? Tem a de agosto e tem a outra em outro mês. Tem 3, assim, tem a maratona de agosto, tem a maratona que é no dia da Maratona do Rio, né? Sempre no mesmo dia. Tem a maratona de Jurerê, que é em novembro. Esse ano vai ser dia 3 de novembro, 2 de novembro, se eu não me engano. E se a gente contar o Montandu Costão do Santinho, 42 quilômetros, são 4,42 na cidade. Em setembro, lá também tem os 42K dentro do Montandu Costão do Santinho, né, Zé? Que você já correu também, né? Que foi onde nós nos conhecemos, né, Zé? Exato. Então, assim, dá para fazer 4 vezes 42 quilômetros sem sair da cidade. Só na ilha, né? Só na ilha. Mas essa prova de agosto... é muito legal, muito bacana, acho que vale muito a pena todo mundo que gosta de fazer maratona colocar no radar, pelo menos para fazer uma vez. É uma prova ótima, ela larga no Trapiche, ali do lado na ilha, tá? Na ilha, tá. Tem os viadutos ali e tal no início, mas assim, ela é muito plana. Floripa ela vai para o continente, ela atravessa, vai para o continente e volta. Vai para o continente e volta. Aí ela pega aquele túnel sentido aeroporto também? Isso, o túnel que você pega o famoso... Eu morei em Floripa, né? Então eu conheço bem. Pega o túnel que você costuma enfrentar o famoso vento sul. É o vento sul, sim. Sim. Quando eu corri, o vento estava muito forte. Foi aquele que circularam aqueles vídeos, o vendaval, teve chuva e o vento, eu tive que segurar o número de peitos, senão o alfinete arrebentava. Foi muito forte. Mas foi muito legal a prova, vale a pena demais. Tem que dar um pouco de sorte com o vento, mas se o vento não prejudicar, ou ele for... entrar o vento sul ali, não tem jeito, Floripa. Quando eu morei lá, isso tem décadas, né? Foi logo que eu me formei. A pessoa falava de vento sul até um dia que eu peguei um vento sul na praia, né? Eu fiquei dias toda marcada, porque a areia batia tão forte no corpo que parecia que eu tinha tomado um monte de chicotada. Caramba. É uma coisa bem característica de Florianópolis e que é forte mesmo, né? Então, tomara que não entre o vento sul. Nem na maratona agora e nem no Montando do Costão, porque eu vou estar lá. Quando eu fiz, a largada chegou a atrasar, porque o vento tinha derrubado muitas placas do caminho, a largada teve que atrasar, ela correu o risco de ser cancelada, inclusive, porque o vento estava muito forte. Mas assim, a prova é muito bonita, a segunda metade é toda pela orla, né? A orla principal ali. Então, assim, prova que recomendo, né? Floripa é
Bela cidade, né? Floripa é lindo, né? Nossa Senhora, né? Floripa é lindo, vale a pena, né? Então, quem não puder ir agora, em setembro, eu vou estar lá, Montandu, Costão do Santinho, né? Vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem desconto também, enfim, pede desconto para a gente e eu vou estar lá. Vou estar correndo um pouquinho, vou voltar lá atrás, mas eu vou voltar para o Montandu, Costão, que foi onde eu comecei na trilha. Né? Que mais que nós temos? Já falamos de um monte de prova. Eu queria falar que de São Silvestre não temos nada, né, gente? Ninguém ouve nada. Oficial não, né, Rô? A gente tem um monte de... Chute. Ansiedade alta, mas por enquanto oficial é só a história, né? Eles estão contando a história No mundo da corrida, todo mundo virou meio artilheiro, né, ultimamente, né? Tá que chuta informações e possibilidades sobre a São Silvestre, né? Vamos ver quem vai, de todos esses artilheiros aí, vamos ver quem vai fazer o gol, né? Quem vai acertar alguma dessas informações que a galera tá chutando aí nas redes sociais. Mas tá por pouco, né? Porque geralmente é início de setembro. Exato. Começo de setembro. Estamos quase chegando na data. Então, exatamente. Vai sair perto da data oficial. Vai sair perto da data oficial, com certeza, né? Que sempre foi, que é o começo de setembro, até o dia 10 de setembro ali. Então, vamos aguardar o que temos de São Silvestre. Mas, antes de São Silvestre, essa semana eu estou lá pelo Jornal Corrida, na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Né? Queria primeiro falar, a gente vai ter uns talks lá, mas eu queria primeiro que o Zé, que já correu, falasse um pouquinho do percurso, e depois eu vou dar mais umas orientações aqui e umas dicas e alguns convites para todo mundo que vai para a Meia Internacional do Rio de Janeiro, agora em agosto. Prova bem tradicional, né? Essa meia do Rio, essa não é a meia, né, que tem junto com a maratona, essa é só meia, que é sempre em agosto. É só meia, né? É uma prova que tem 21, 5 e 10 só. Exato. Um percurso acabou ficando, depois das interdições, lá na Niemeyer e tudo mais, aquelas dos últimos anos, ela ficou parecida com o percurso da meia maratona, que é junto com o do Rio. Ela larga ali no Leblon, né? Então, Leblon, aí Ipanema, Copacabana, tradicional ali, aí quando chega no Leme... Passa no túnel, chega no Leme, vira na Princesa Isabel, no túnel, exatamente. Aí cai para Botafogo, a orla de Botafogo, ali já é quilômetro 10, metade da prova, e aí contorna toda aquela baía de Botafogo, né? Para quem tá na maratona, quem faz a maratona do Rio, sabe, conhece muito essa baía que está nos últimos quilômetros ali, né? E aí vai até Marina da Glória, só que agora ela vai até o aeroporto, né? Contorna ali perto bem em frente ao aeroporto, faz um pequeno retorno ali, e aí volta para fazer os 21 ali no aterro do Flamengo, né? Então... Ela tem aquele quebra-quebra, né? Como os 21 da Maratona do Rio, eu não sei se é idêntico, mas é muito parecido, tem um pouco de quebra-quebra. Tem zigue-zague. Né? Mas é menos, tá? O zigue-zague é menos do que o da maratona. Da maratona? Praticamente um vai e volta, só com uma quebra. Um quadradão ali, uma quebra para fazer uma voltinha, não sei porquê ali, vai direto, aí faz uma quebra e depois volta de novo para o aterro. Exato. Ali é para aumentar o percurso, né, Rô? Para aumentar o percurso, para aumentar, para dar os 21 e terminar ali na frente da Marina da Glória, né? Para isso. Exato. Então, bem em frente ao aeroporto tem esse quadrado, né? Tem esse retorno, aumenta mais um quilômetro. Praticamente 1 quilômetro, é coisa rápida ali. E aí volta, já retorna ali em frente bem no aterro, é a chegada, voltando já. Onde ele faz essa quebrada ali, não é onde tem não é asfalto, é aquele paralelepípedo. Então, tem... acho que não é... Se tiver o trecho de paralelepípedo, é um trecho bem pequeno, tá? Mas a maioria aqui não não, tá? É na Praça do Expedicionário ali, aquele trecho que a gente passa ali também na maratona, tá? Na maratona faz essa quebra por ali.
Eu acho que não tem paralelepípedo, não. Se tiver, vai ser um trecho... Não pega o centro, não pega o centro histórico, né? Ele entra antes. Então... Se tiver, um trecho muito curto, tá? Muito curto mesmo. Não tem altimetria, né? É um percurso bem plano, né? Nesse bem ponto. plano. Bem a plano, previsão do tempo é que a máxima vai ser 24, vai estar meio nubladinho, não vai estar solão, né? Vai estar entre 17 e 24, então vai estar bom para fazer 21K no Rio de Janeiro, né? Com certeza, né? Muito bom. Agradável. E eu vou falar na chegada, mas antes da chegada, a gente vai estar na Expo, tá? Assim como na Maratona de São Paulo, na Meia Internacional do Rio, a gente está fazendo os talks. Então, só que a gente não vai ter aquele volume de talk tão grande quanto teve na Maratona de São Paulo. A gente vai ter talks muito específicos e muito pontuais, na sexta-feira de manhã até a hora do almoço, na sexta-feira do meio da tarde para o começo da noite, e no sábado só de manhã. Tá? São talks, são conversas, são bate-papos com o nutricionista para dar dica, com os treinadores do Rio de Janeiro que vão dar dicas e detalhes do percurso, né? A gente vai ter um bate-papo com o ultramaratonista que criou a Etap, que é aquela cerveja que é apoiadora do evento. Então, ele vai contar, a gente vai fazer um happy hour de fim de dia lá na sexta-feira, e ele vai contar Combina com o Rio isso, hein? A gente está na Marina da Glória, fim de dia, a gente vai ficar lá. Então, a gente convida todo mundo. A partir de amanhã, a programação completa vai estar no site do Jornal Corrida. Eu vou deixar o link aqui, né? Então, tem uma programação, mas você já fica avisado. Na sexta-feira, se você vai pegar seu kit da Maratona do Rio, na sexta-feira, se você for na sexta-feira de manhã, a gente vai ter o talk de nutricionista, o talk com dicas do percurso e mais algum outro, tá? Se você deixar para sexta-feira, final do dia, a gente pegou os horários de pico, tá? Na sexta-feira, no final do dia, a mesma coisa. A gente vai ter um outro treinador fazendo o quilômetro a quilômetro do percurso, a gente vai ter mais um profissional da área de nutrição e saúde, e a gente vai ter esse bate-papo, esse happy hour aí, regado a papo de cervejeiro e de maratona, tá? E no sábado a gente vai ter tudo de manhã só, tá? Porque a galera que vai pegar no sábado está muito cansada, tem que ir para hotel e tudo mais, todo mundo concentra pegar de manhã, então a gente vai fazer os toques de manhã a partir das 9 horas da manhã até a hora do almoço, de novo. Né? A programação é meio similar, a gente está repetindo, porque quem vai na sexta não vai no sábado e vice-versa. Né? Na Maratona de São Paulo, muita gente falou: não vai ter o percurso quilômetro a quilômetro de novo, em outros horários. Então, no Rio, a gente está fazendo em vários horários para atender a galera que vai nos variados horários. Então, anota aí, toques da Meia Maratona Internacional do Rio, sexta-feira de manhã, das 9 até a hora do almoço, sexta-feira à tarde, das 4 até o começo da noite, e no sábado de manhã, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, até a hora do almoço. Então, fica ligado na programação, vai ter o quilômetro a quilômetro com as dicas de percurso em cada um desses horários, e a gente espera todo mundo lá, todo mundo que está inscrito, mesmo quem não está inscrito, mas mora no Rio e quiser ir lá conversar, bater papo, está convidado. E no sábado à noite a gente tem o jantar de massa, que nem a gente fez, né, Rê? Na Maratona do Rio, a gente fez o jantar de massa lá no Conceito Hotel, foi muito legal, lotou, e como lota, o link está aqui embaixo, tem que fazer pré-reserva. Tá? É só R$ 59,00, é massa à vontade, tem um monte de acompanhamento, um monte de coisa. Eu vou deixar aqui nesse link, tem o cardápio, só não tem bebida e sobremesa inclusa. Tá? Mas foi muito legal o que a gente fez na Maratona do Rio em junho, né, Rê? Foi muito gostoso, Rô, e essa troca também num momento muito legal, né, de você trocar informação, enfim, vale a pena. E a comida é muito boa mesmo, viu? Muito legal. Então, a gente, como foi um sucesso em junho na Maratona do Rio, a gente está repetindo agora em agosto na Meia Internacional do Rio. Os links vão estar aqui embaixo.
Eu espero. Dessa vez eu vou sozinha, a Rê não vai, o Zé também vai estar, não vai estar lá, até porque ele não corre mais 21K, né? Mas eu vou estar lá esperando todo mundo, com um monte de especialista para conversar com vocês, e também vou estar lá no jantar de massas do Socialtel, esperando os amigos corredores do Brasil inteiro. Mas clica aqui embaixo para fazer pré-reserva e clica aqui embaixo para ver a programação, não perde nada, tá bom? Acho que é isso. Temos mais alguma coisa? Falamos de Meia do Rio, falamos de fila, falamos de Boston, falamos de... Acho que tudo, né? Tudo. Acho que é isso. Talvez, vou só dar uma lembrada que a partir agora do dia 15, sexta-feira, abre a janela para inscrição no sorteio da Maratona de Tóquio, né? Então, essa é uma... Que também a gente tem todo lá o passo a passo, a colinha, né? Para como fazer e tal. Então, já está abrindo aí dia 15. Legal. Então, eu vou deixar o link também para a colinha de Tóquio aqui embaixo, tá, galera? Curte aqui, segue a gente no Instagram, comenta, critica, pergunta aqui, deixa comentário aqui que a gente responde. E acompanhe os links aqui, porque o complemento de tudo que a gente fala aqui, a gente não fica só na falação, né? Tudo que a gente fala aqui, a gente tenta complementar para vocês não perderem nada, para vocês relembrarem nos nossos outros canais. Então, os links ficam todos sempre aqui embaixo, tá bom? Meus amigos, obrigada. Sim. Até o próximo Corrida Cast. Valeu, boas provas e bons treinos para todo mundo. Valeu, boas provas. Até o próximo. Tchau, tchau.